Um empresário me procurou esses tempos atrás aí, muito preocupado com o negócio dele. A empresa tinha faturado esse ano 3 vezes mais do que o ano passado, empresa grande, estava crescendo, tinha equipe, tinha marca, tinha cliente na porta. E em 3 meses ele foi para recuperação judicial. Em 90 dias. Vocês devem estar vendo isso acontecer com empresas de tudo quanto é tipo, principalmente as gigantes. E aí o que eu falei para ele? Primeiro, analisar o balanço da RE e fluxo de caixa dele e vi que a empresa estava gritando já há pelo menos 2 anos que ia quebrar, que isso ia acontecer. Só que ele nunca leu o que estava escrito ali, o que a empresa vinha comunicando. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo aqui. A ideia aqui é eu te mostrar como que o Brasil bateu o recorde histórico de recuperação judicial em 2025 e estamos caminhando muito forte aí em 2026 para bater essa marca. Como que esse tsunami está engolindo empresa pequena, média, gigante e o que separa quem vai para esse caminho, quem vai afundar e de quem vai conseguir sobreviver com uma gestão de caixa decente, pelo menos não se endividar tanto com o que está acontecendo. Só que hoje, no primeiro episódio dessa série que a gente vai fazer, a gente começa por dentro da empresa, para tentar entender a tua empresa aí, pela sua conta. São 4 sinais que qualquer empresário deveria conseguir ler em 15 minutos ali com o teu balanço, mas a maioria nunca olha para isso. Então, antes de entrar nesses sinais, 2025, o Brasil registrou 2.466 empresas em recuperação judicial. É o maior número da história, mais do que a crise de 2016, mais do que a pandemia. Isso significa 103 empresas entrando em recuperação judicial por mês. São 3 empresas por dia. E o dado mais preocupante ainda é que quase 3 milhões de empresas fecharam no Brasil só em 2025. Ou seja, nem chegaram na fase de recuperação judicial. Fecharam antes, sem ninguém saber, sem noticiar. Repara nesse gráfico aqui que foi divulgado pela Serasa Experian. 2.466 são os CNPJs aí de 2025, ou seja, é um aumento de 13% comparado com o ano anterior. Mas olha só essa linha, essa barra vermelha que mostra os processos. Também teve um aumento de 5,5% comparado com o ano de 2024, que soma 977 processos, ou seja, pode ter muito mais CNPJ aí dentro que está prestes a entrar em recuperação judicial. E aí tem um efeito cascata nas empresas também menores que dependem das empresas que estão no meio desse imbróglio aqui. Então, de fato, a situação que a gente vive hoje é preocupante e 26 está caminhando também para a gente, infelizmente, bater esse recorde aqui. Isso é importante você entender porque se você acha que essas empresas quebram do dia para a noite, você sabe que não é isso. Toda quebra é anunciada. O balanço, ele grita muito antes, só que ninguém quer ouvir, ou às vezes você passa batido, ou você acha que isso não é problema seu, é problema do contador. Então, é esse o ponto que a gente vai falar aqui. E isso vai contra tudo que o mercado costuma te vender, principalmente nas mentorias aí. A quebra de uma empresa nunca é a causa, é a consequência. É o último capítulo de um livro que começou a ser escrito muitas vezes 2, 3, 5 anos atrás. A empresa não chega a esse estágio de quebrar porque um cliente atrasou, porque a economia piorou, a Selic subiu ou o dólar subiu. A empresa ela quebra porque acumulou no silêncio do balanço do dia a dia 4 doenças ali que ninguém tratou ao longo do período. E quando o cliente atrasou, ou quando a economia piorou, ou quando a Selic subiu, a doença que já estava avançada é só um empurrão para entrar em colapso e aí sim entrar nessa situação de quebra, de recuperação judicial, de falência. E é por isso que isso é importante, porque cada um desses 4 sinais aparece com muita clareza em um relatório que a tua empresa já tem, ou deveria ter, e que você provavelmente nunca leu com atenção, ou se leu, talvez tenha achado que era problema do seu contador. Mas eu vou te dizer, não é não. Esse problema, empresário, é só seu. Nice. Inclusive de ter contratado o contador que não sabe interpretar ou não sabe te dar o suporte devido. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você aterrize e compreenda comigo para ficar aqui comigo nesse vídeo e absorver tudo que eu tenho para te falar. Combinado? Porque é aqui que a maioria dos empresários erra de novo. Então vamos lá, eu vou colocar esses 4 sinais aqui que gritam no balanço da RE ou no fluxo de caixa muito antes da hora, tá? E vou te explicar de um jeito que você consiga entender e que você, se você tiver o balanço da RE e o fluxo de caixa, você vai conseguir olhar para eles hoje à noite, sozinho, sem chamar consultor e começar a interpretar ou entender o que a empresa está querendo te falar. Sinal número 1, queima de caixa. E isso não é só olhar saldo de banco, não. Muito empresário abre o extrato bancário, vê o saldo maior do que ele tinha no ano passado e respira aliviado ali, pensando que está tudo resolvido. Mas isso é um baita de um erro. O saldo da tua conta sozinho não te diz nada. O que importa é a pergunta que vem junto com esse dado. O dinheiro que eu tenho hoje no banco, esse saldo, quantos meses eu consigo pagar de custo fixo da minha empresa, mais aí você coloca retirada de sócio e tal. Se a
resposta é menos de 2, 3 meses, você tá numa situação que não é tão boa assim. Você tá no vermelho e ainda não percebeu. Só que tem uma outra coisa que eu quero que você analise aí, que pode ser uma armadilha. Você pode ter mais saldo esse ano do que o ano passado e mesmo assim tá queimando caixa. Agora, como que isso acontece? Porque o saldo subiu 10%, mas o teu custo fixo subiu 30%. O aluguel reajustou, o salário subiu, você contratou mais 2 pessoas novas ali porque a receita subiu, assinou 3 sistemas diferentes, a conta muda de figura, mas o extrato ainda parece bom. Por isso que a lição de casa mais importante que você tem que fazer como empresário é separar custo fixo e custo variável. Custo variável só existe se você vende. Se você parar de vender, ele para junto. Custo fixo é a conta que chega mesmo se a empresa fechar amanhã, se as vendas caírem. E aí você olha uma coisa só. Nos últimos 12 meses, seu custo fixo cresceu mais rápido do que a sua receita. Se cresceu, a queima já começou e o extrato ainda não te avisou. Então você acompanhar a tua linha de receita versus a tua evolução do custo fixo e variável é extremamente importante para você analisar se a tua empresa está crescendo de forma saudável. Esse é o primeiro sinal aí que você precisa identificar. O sinal 2, o que você deve nos próximos 12 meses versus o que você tem para receber e vender nos próximos 12 meses. Faz essa conta. De um lado, tudo que a empresa vai receber de cliente, mais o dinheiro em banco, mais o estoque, que dá para vender todo ele, né? E do outro lado, você coloca tudo que a empresa tem para pagar em fornecedor, banco, imposto, folha de pagamento, aluguel, empréstimo se tiver. Então, se o segundo número é maior do que o primeiro, você já está tecnicamente com um problema aí de endividamento e provavelmente não sabe. Então, coloca os dois aí, um do lado do outro e vê se a conta fecha. Ativo circulante menos o passivo circulante. Sinal número 3 é o estoque. Ele pode ser uma bomba relógio. Isso porque quase todo empresário gosta de estoque cheio. Isso aí passa uma sensação de riqueza, mas não é. Estoque parado é dinheiro que está ali, que você já gastou e precisa virar dinheiro no teu caixa. Se a sua empresa demora mais tempo para vender o estoque hoje do que demorava 2 anos atrás, você tem duas coisas ruins acontecendo aí ao mesmo tempo. O mercado com menos demanda e capital afundando na prateleira aí do teu estoque. Hoje o crédito está muito mais caro, então você precisa fazer isso girar mais rápido. Então faz uma conta simples aí. Quanto tempo, em média, o produto fica parado na sua empresa antes de virar dinheiro no caixa? Se esse número está aumentando, isso aí é um problema, é um veneno aí que está agindo dentro da tua empresa. E o sinal número 4 é o ciclo financeiro, é o ciclo do dinheiro. Se ele está negativo, presta muita atenção nisso, porque esse é o mais silencioso e o mais perigoso de todos que a gente falou aqui. O seu fornecedor te dá 15 dias para pagar. Seu cliente te paga em 60. Nesses 45 dias, no meio, quem que banca a tua operação é do dia a dia? Você, com dinheiro, com empréstimo ou enfim. A cada venda nova, o buraco aumenta. Isso tem um nome bonito no balanço, mas a tradução é quanto mais você vende, mais você quebra. E o dono nunca entende porque o faturamento está subindo. Então, dado esses sinais aí, o que você precisa fazer, né? Você tem que ter uma discussão de resultado, pelo menos uma vez por mês, senta com o balanço fechado do mês anterior, mas isso também não pode demorar 30 dias para acontecer. Geralmente, terceiro dia útil, quinto dia útil, e faz a conta que eu acabei de falar. Você acompanha essa evolução, não delega isso. Não pede pro contador te mandar pro WhatsApp. Você mesmo olha, anota, chama ele para conversar e passa essas diretrizes e sai com um plano de ação. E você vai conseguir ter muito mais consciência do que está acontecendo. Empresário que olha esses 4 números todo mês nunca é surpreendido por uma crise. Você pode até ignorar os riscos ou não querer ver o número que está sendo mostrado ali, mas aí é um outro problema, tá? Então faz isso aí que com certeza você vai conseguir pelo menos fazer os ajustes de rota necessário todo mês. Fluxo de caixa você vê todo dia, balanço todo mês. Segundo ponto, se qualquer um desses 4 sinais está piorando há quase 3 meses seguidos, você tem que parar tudo. Não tem investimento novo, corta a contratação, não tem projeto novo, você entra em modo de atenção, em modo de sobrevivência. Fecha o buraco antes de crescer de novo. A empresa que cresce em cima de um balanço doente, amplifica a doença e não resolve nada. Terceiro ponto e mais importante, cobre do seu contador, do seu financeiro, que eles te entreguem esse balanço, DRE, fluxo de caixa, esses indicadores de liquidez, de endividamento e que vocês consigam conversar pelo menos uma vez por mês com os dados atuais. Então não esperar 15 dias para fechar o balanço. E fluxo de caixa todo dia, toda semana. Traduzido, explicado, vocês vão criando uma metodologia para que o negócio não fique nem tão técnico que você não consiga entender e também passe batido aí os números e você não saiba para onde está indo. Então, comparados com os 3 meses anteriores, faz ali uma análise. Então, chama todo mundo para conversar. Agora, se não conseguir fazer isso, se não conseguir passar esses dados do jeito que você precisa ver aí, eu já quero que você saiba que a culpa não é dele. A culpa é sua de manter essa situação por um tempo grande aí que pode levar você para essa falta de visibilidade, falta de ação e aí sim o caminho
provavelmente é fechar, recuperação judicial, enfim, é isso que a gente tá vendo. Então, sabe aquele empresário que eu comentei no começo do vídeo, que entrou em recuperação judicial em um período aí de 3 meses, 6 meses ali? Sabe o que o balanço dele mostrava 2 anos antes? Que o ciclo financeiro negativo, o estoque estava muito alto, o caixa estava caindo, mesmo com o faturamento subindo, estava tudo escrito lá, mas ele nunca olhou. E enquanto ele quebrava, tem outro empresário do mesmo setor, no mesmo tamanho, às vezes até menor, que não cresceu 3 vezes, cresceu 1,5 vezes, mas conseguiu terminar 2025 com caixa forte, dívida sob controle e também proposta na mesa para avaliar. Então, preservar o caixa, controlar a dívida é o que faz você passar por momentos difíceis. E aí sim, você pode até comprar outras empresas no mercado e vai ter um monte de oportunidade aparecendo aí. Então, a diferença entre o empresário que eu falei no começo do vídeo e o outro empresário de um segmento que cresceu metade do que ele é a leitura, não é sorte. É a leitura do momento, do que a empresa estava comunicando e leitura de mercado. Recuperação judicial não é um evento isolado, ele é um diagnóstico atrasado. Quando ele chega, a doença já tem anos. E o remédio, para não passar por isso, não tá no advogado ou no super especialista ou no mentor que vai te falar um monte de coisa que você não sabe. A solução tá no balanço, tá no DRE, tá no fluxo de caixa, que você já deveria ter todo dia, todo mês, mas não olha. E se esse vídeo te fez querer abrir o balanço aí da tua empresa hoje à noite, já valeu o vídeo aqui pra gente. Então, comenta aqui embaixo se você analisa o teu balanço todo mês, se você tem essa prática, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica aqui com a gente para ver essa série de vídeos que a gente vai fazer sobre como empreender nesse momento difícil no Brasil e como preservar caixa. Combinado? Valeu, um abraço, fui!